Mais um dia, bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Bom, entre nós começar hoje, devemos para pena verdadeiro temas que não tem para hoje. Eu gostava de interessar em manter tour para toda a comunidade católica de Guiné, para a morte de bispo de Bafata, que Dom Pedro Carlos Zili, que pronto, não se vê como é natural do Brasil, mas deixa o Brasil muito cedo e vai para Guiné-Bissau por uma causa. Então, mandamos manter tudo para toda a comunidade católica de Guiné-Bissau e do mundo em geral, acaba sobretudo na quadra com nós também, que é Páscoa. Antes de entrar no verdadeiro assunto, acho que não tem na papapia, bom, que de costume, temas está tio, mas eu tenho que vir dominar um bocadinho para ver de próprio de nós, gente que está queixando toda hora, como eu também tenho dificuldade de acompanhá-la sempre. Agora não tem sobre greve de função pública, que não entra aquela greve de função pública. Depois, não tem aqui parte de como civil nível, real de nível. Como Fernando Sousa Corsão Gomes. Fernando Sousa Corsão Gomes, Procurador-Geral da República. Fernando Sousa Corsão Gomes. Não tem aquela de bem papel. Depois, não tem acerca do Tribunal de Conta, não tem bem papel tão bocadinho. Não tem sobre o relatório do governo norte-americano, não há bem papel. Depois daquela, não há bem para Cabanta e Rumbudura de Pedro Lapso, que é uma boletim de voto sambo. Aquelas temas que não temos para bem desmanchar o Pedro Lapso, que é uma boletim de voto sambo. Aquela que esse nome é parte de Deus, não mental nome. Não fala cada gajo faria o nome mental. Nunca tem problema nesse aspecto. Bom, antes de aquele costume, não tem que partir música para desmanchar o corpo. Acaba não se vê, não está na Páscoa, quadra festiva, não tem que desmanchar o corpo. Que música é de costume, porque a música está corda da gente. Vamos ver, arranca. Nenhuma autoridade é incontestável. Nenhum poder político é isento de críticas, enquanto os homens forem humanos e o melhor dos mundos não for concretizado. Vou desculpar. Complicado, mas vou desculpar. Sim, bom dia. Bom dia. Sim, desculpa, insana direto. Desculpa, insana direto. Vou desculpar. E foi sem querer. Filho de Botura Moreira, eles que lutam para a pátria, eles que lutam para a liberdade. Salve, 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 Guiné. Salve, 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 como não compra para quê? Não chora futuro, já filhos amanhã. Salve, como não compra para quê? Não chora futuro, já filhos amanhã. Minha irmã, não saiba de mal para pior. É um dias. Toca e não toca no al sabão de riba, fia friba. Papia piloto, lancha que pega. Se carro bocado, e cada sai de onde é que está nele. A Guiné, não terá vida. Nunca pobre, Bissau, Bissau. Nunca rico, Bissau, Bissau.
Bissau, Bissau. Doença foi nunca mereci. Bissau, Bissau. Bissau, Bissau. Bissau, Mamedina. Bissau, Bissau. Bissau, Bissau. Cada que é uma pátria, cuca. O manda bu fico no coi bu pega na pidi mundo nari. O buna dana de serena compulsão. Na nome de povo para servir Digo como é que está bonito, né? Cativo na rema, senhorina começou. Bonitos. Cativo na rema, senhorina começou. Bonitos. Cativo na rema, senhorina começou. Cativo na rema, senhorina começou. Roupas finos. Cativo na rema, senhorina começou. Camaradas políticos, em que não vem que tartaça de engana, dividir irmãos que façam um povo de Guiné e Gana safa. Subo bem, o bem que pode resolver problemas de terra, para vir de incompetência e caparanjacau de pega. Fula mandinga balantas para quê? Que na Guiné que tem para disfarçar, desviar a atenção de aquilo que é essencial, custa acudir e fazer, para levar a terra para diante. Minha irmãos, não está vira no tudo mas não tinha conclusão. Cultura política, na falta de pecadores. Cultura política que está permitindo ter conhecimento crítico da realidade, que porta para a sabedoria. Sem cultura política, não há desenvolvimento. E cá tem desenvolvimento. Aí, Guiné. E vou eu como? Cativo na rema, senhorina começou. Fala que é Iva. Cativo na rema, senhorina começou. Meus irmãos, colegas de Deus, é para pie cantar. Ali o barrigo como a puta leste de esqueci. E no tremor cantar como coitado se comer um prato de bianga sabe e tá de esqueci. E Guiné pedra. E triste. E cabelo belo para tudo. Quem está falando a compo? Se não vai ser compo. E só dá coitado do povo. Põe a brojo. Chega de tempo de abrojo. A mentira cavalo. Coitado do povo. O povo cansou de mentira. Mentira de Antônio. Mentira de Pedro. Mentira de Joaquim. E justa. Acabou sendo mais mentira. É só que tem que contar você para deixar. Está com você. Irmãos, não está para piar tudo para a maneira como nós vivemos então. Nunca atende da companheiro. Não para piar que é. Esse entenda certo. Esperança tem. Esperança não toma custa. Não morre. Se a nós nunca comemos, o que não merece comer? Para não desanimar. Não luta com toda força. Não põe vontade. Não prepara o futuro dos nossos filhos amanhã. Pega passas que não passa assim. Rosa no pedi mais Salvador, Santa Maria, Pai roga para nós. Ave, ave, ave Maria, rezamos, pedimos, em nome de Guiné. Livrando de aventureiros políticos, que batalham na felicidade de Guiné. Ave, ave, ave Maria, rezamos, pedimos, em nome de Guiné. Eu sou Santa Chabra, Maria, rogai por nós, pecador. Pecador de Guiné cansa. Não raça no pedir, senhor, para ajudar. Raça. Ave, ave Maria, rezamos, pedimos, em nome de Guiné. Nós põe a hóstia amanhã da acaba, ajudando Santa Maria, não raça. Ave, ave Maria, rezamos, pedimos, em nome de Guiné. Política de desenvolvimento de Guiné este tempo, ele põe a hóstia amanhã, ajudando nosso ligama. Ave, ave Maria, rezamos, pedimos, em nome de Guiné. Quando nós saímos de caminho que o político escolhe, que não leva Guiné só para miséria, ajudando. Ave Maria, rezamos, pedimos, em nome de Guiné. Está ali para servir povo, está ali para servir povo, e cá para servir essa cabeça, não para nossa igreja. Ave Maria,
gente se bela na casa, na perigoso filho de Guiné. De noite, hora que na passe hoje, vela na minha missão, tudo. Vamos nessa, isso aí de Guiné. Juliano. Vino tu riego manjo oggi. Normal sono stato. Abuso cavalo. Usamento. Furta cavalo. Ladrão. Matanza. E la bacere. Sta che muda agora che fa la mudanza. E sono pecador parse. Então tu sabe mano, pecador só com muda. Pecador muda de agora já já fora. Mas não tô morando um bocadinho, não vou entender. Cadê? Eu chego na portal. Cadê? Chega na cansado, Guiné, que na atrasado, não está para ter barrado. O leito que na cansado. Então, você família. Hora que está fora na bancada é toja. Hora que entra a campo, é que a toja nada. Mas quem não é que a toja para ser barriga. É a toja para pouco. É só fermento de tudo. Ele é que entra aqui com. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um bias. A tudo gente que não entra, que eles que não vêm de ouvir depois. Bom, não é bem com isso, porque eles que não é o objetivo principal. Música mesmo está por só para poder soltar o corpo um bocadinho. Em caso se você não bem direito, alguém dá para sinal como o volume está um bocadinho baixo, em caso se mas se você não bem direito, alguém está fazendo sinal para poder começar, para não cabeça na papel, a gente está na perceber que é na papel. Não pensa que está direito, não conhece ninguém dá sinal, de como o volume está baixo, ou se a mim também que na papel, ou se a minha raça caro o gasol, não está aquecida, mas se bem aquecido, coisa está concentrando nisso, não pensa que está direito, porque não conhece ninguém falando nada, não pensa que não bem direito. Mas não é como falar, vai, não bem começar. Não começa logo com greve na função pública. Greve que é marcado, mas para dia que começa. Porque, bom, é cada estranha. Porque não vai para chover. Esse que é o problema. Dora que fala solfa acabou, pera cuidado. Que como não fala solfa acabou? Porque can entender. Porque agora que o povo cadou poder para mandar nele. Porque tem compromisso com o povo. Buka tene que gente que funcionar, buka tene. Não tem papel tudo, ora quando não papel baleta fala não, esses boca de aluguel como bota fala não tem tanto de boss. Mas vai enganar boss, fala eles que pudi, eles que não fazem. Boa acha como eles têm interesse, mas qual parte do mundo que toja como governo, esse não é governo, dito governo. Grande 5 meses, buka capaz de criar solução. 5 meses. É que é capaz de criar solução. Para ver que é que tem interesse. Porque como não falei que tem interesse? Me se punter, se filho não tem que trabalhar. Consulta. Nesse momento, não. Se filhos não tem que trabalhar escola. Na escola pública, não. Escola portuguesa ou escola franco, não sei o que, não tem que trabalhar. Então eu acho que esses gordos têm interesse de resolver o problema de não filhos, de não irmãos. Para que elas vão à escola, para médicos pagar. É que tem interesse, é que tem solução. Porque é que tem compromisso com o povo. E que o povo que põe ele lá. Boa chega como é que não muda, é que pode mudar, é que não conseguir. Porque é que tem compromisso com o povo. Mas neste ponto não país ainda. Com o Estado, o governo está contente com não paga vencimento. Uma brincadeira que eu digo. Que é um dever de pagar salário. Mas o que a gente parte não é eles? Porque parte eles é trabalhar não. A boca pode falar, não paga. E a obrigação de pagar salário, porque a gente contribui é trabalhar. Mas aqueles que é grosso tudo, vão fazer boca de ofaria. Coitados, boca pode pagar eles. A boca pode dar um outro salário de milhões, subsídios de milhões. Mas para pagar salário, boca não traz. A boca está para boca não traz salário. Salário sim, como aqui de fim de mês. Mas a boca você ainda vai buscar. Boa, acha que uma boa está interessada como aqui salário, vou falar o próprio, como esse que não tem direito ao fim de mês, que está vindo na folha.
Abo boca interessa para aquela. Abo bo sim de botar tema aqui mais grosso, que botar sustenta boca capricho. Sim de botar buscar. Então para aquela é como não fala boca nega, boa interrogação, vou falar disso não mistiba, não assalta. Mas você é cargo, mano, você como anda garante tá falar com cargo cabeça por aquele. O jogo tá contado. Abo bom me diba, mas agora boca por bota mas só bom terga. Não menino está continuando a escola, é que é possível, ela mais greve decretado como para um mês. Toque mês caba. Que menino não aproveita? É ano letivo sim. Que não aproveita lá, mês punta boss. Que não aproveita? Se a botar de ano letivo, o ter de 5 meses. Que escola que tem? Que eu poderia aproveitar? Não ano letivo. Não está em punta. Mas quando não falava gentes, o segundo outro rota vai tanto o terriba que atrás. Não falava boas, bata meu compromisso, assina coisas, não apoia fulano. Fulano não arrebentando carga horária, nunca se vê que é o que não dá na melhor condição. Não kuma. Que mostrava boss quando é que não pedi voto? Que conta boss como é poder fazer? É que fala boss nada. Que eles que vai, com a oportunidade dada, para bem resolver o problema, é bem torcer eles não é roubo. Essa que consequência de salta. Tama que cadê bom? Porque está bem se tratado. Mas muita pena. Que não passa na Guiné é lamentável. É lamentável, é triste. É que é possível. A gente tem que lançar fazer algo. É que é possível que não passa na Guiné. É muito triste que não passa na Guiné. Situações de não professores. É triste. De não médicos, não enfermeiros. É triste. Próprios funcionários de outra área, é triste que não passa na Guiné. E que é possível, há como uma tama milhões, que pecador às vezes, nem bocado, para dar menino para pegar esse tango que tem. Nem que com tango que não está falando, aquela rabida não gosta que tem, porque o que está conseguindo não, estou na leva para casa. Mas é pena. Que a mim está tendo dúvida outra hora, se contra algumas pessoas que estão à frente de que assaltantes lá, se puro guinense, porque tem que ser alguém, nem estrangeiro, às vezes, a tratar o direito. Que esses que não tratam o povo de Guiné assim, é maldade. Que é que não passa na Guiné. Mas, vou me se falar com o ministro da Finança. Se for contar assim, eu acho que importa. Ele que importa. Cadê esse subsídio que tem na representação? Baque. É que interessar. Disse ele leva a papia. Assim que está falando. Disse ele leva a manda boca lá. É como não está chamando a vossa atenção sempre. Bota negando. Que não chama atenção. Diz, né? Bota falando, está bem ladra. Ele é o que não paga ali, sim. É o que não paga ali. Gente não paga. Mas é culpado. Porque o povo se vende que vota. É bem torcido, irmão. Não pedir só coragem. Vou continuar a luta. Um dia, é na passa. Vou continuar essa luta. Ok. Na sair da função pública, na camba um bocadinho para o Fernando Sussucorção. Recadinho Gomes. Nosso instituto, essa semana que passa, uma manga de gente preocupa. Alguns colegas até fazem alguns programas, onde que a gente está falando com uma negócio que é que na Guiné está falando cana baixa de nível. Como um cana baixa de nível. Baixa de nível não como. A mim mesmo manda trair na construção civil. Em civil, com esse nível. A minha trabalho, que não está fazendo. O último trabalho que eu faço. Não está trabalhando com nível, não está trabalhando com prumo. Nível com prumo. Desse perriba de Guiné, bias. Enquanto eu vou falar para baixa de nível. Desse perriba na Guiné, com prumo. E na pruma boa, estou com bota fila. E na pruma boa, um som. Que lá se futeram com o medo. E na pruma boa, estou com bota contente. Manto de mim, que coisa de nível e canível. Não vai um bocadinho, para não vai com essa história de dos gente que não fala nível e canível. Não está fazendo comparação. Bom, é nasce tudo na Guiné-Bissau. Outro nasce na Farendinto, que é o DSP. É outro nasce em casa na Caliquizo, ou na Dieta, ou na Pisiso, ou em pronto. Lá que nasce, cada que nasce, é fazer essa escola, tudo. Deus bem deles, é vai bolsa. É vai bolsa, tudo, é vai a forma. Mas não lembra como, não são deles, contra quem acaba certificado, dar certificado de mérito. Para ver que vai fazer. É fácil, como deve ser. Mas que outros, é bem vai fazer.
que o prima de neco borgonha para estar o topoti dinheiro chupa o estudo é falar bom também sou baita para o carriba mon limpo mas quando é que arriba tudo de né não para pegar que fala tudo bravo se primeiro trabalho que teve e na culpa todo mundo se vende aqui culpa lá na chave lá que vai trabalhar se ganhar vai suma técnica e trabalhar lá e sair de lá e vai para a obras públicas não vem com essa conta, vai para a obras públicas. E trabalha na obras públicas e faz essa carreira, né? Ele acaba de sumar jato, né? Lá na boca, só ele subir para riba, não, ele vai devagar. Conta que sai de lá, botar uma pecador limpo, tudo pecador com a igreja chama. Para vir trabalhar com você, igreja chama, para vir trabalhar com você, bibo limpo. Igreja é cor de Deus, limpo. E conseguir vai trabalhar na carita. Mas que subtrai nada de quando que vai trabalhar para estar mais que nunca. E foi ministro. E sai de lá. É dar um outro desafio. Desafio esse que é bem para a CPLP. E bem representando diretor executivo de CPLP. Quando esse mandato acaba, angolano fala, não pera. Rapaz de gente pública. Suma está no bom caminho. Organização na subida de cotação. No mandato, não disse. Acho que tem algum país, não disse. E sai de lá. E acaba tudo que se missão fora, acabando de ir largar. Para bater terra, para contribuição, um bom filho de terra. Brancos chamar, eu falar, bem, para tudo é trabalho que eu faço. Esse que não tem de dar lembrança, medalha de mérito. E dado ele, não de Cavaco Silva, na Palácio de Belém, para quem conhece Lisboa. Na Palácio de Belém e condecorado lhe dado ele. Não, já, tudo claro. Que lá que tem falar e vai de favor. E sai de lá. E decidi riba se chão. Guiné-Bissau. E vai. E candidata. E ganha. Na Congresso do Partido. E sai de lá. Tem a os. Tudo que aqui concorre. E tá ganha. Até nem todo ele só manda. Mas tá ganha. É o que tá ganha. Tudo que aqui concorria, ninguém deu de bilas, e tá ganho. É também não uso de força, é todo ele manda. É mais ou menos um pequeno historial de homem, esse percurso. Porque para mim, papel de homem, bona bem desculpa, mega cana bem tem, porque não amanse. Não tá para aquela, não toca só pontozinhos, resumo só. Acaba tudo bravo próprio. Diz naquele, não consigo só com família, e cagajofo. Não consigo só com família. Gajofadia aí tem tempo que lá. Bom, não calma na outro que fala de via de nível. E verdade. Porque muitas vezes eu tenho que via de nível para um patacadi. Porque se você arriba uma patacadi que está precedendo. Agora eu tenho que via para vou filar, para vou pôr papel, para vou entender outra. No papel de nível. Bom, se eu vou gostar de nível. Não me gosto de Domingos Simões Pereira. Domingos Prumo Pereira. A partir do nome Domingos Simões Pereira. Domingo Prumo Pereira. Domingos Prumo Pereira. O falar, quando eu vim de estudar, gente tá ganhando uma transmissão. Para eu me gente bem, primeiros tempos, garante está falando alguma coisa e camana aqui coisa aí mana aqui caba. Lá que estava ali é pecador. E que hora aqui coisa, hora aqui caba, mana aqui tá caba. Eu me encontro aqui bem, realmente naquele regime duro na altura, e mostrando como ele é homem valente, homem cheio de coragem. Sim, pertence à liga, e não faz pequenas coisas de me enganando, popularidade que não busca, para maneira de bem bater mish. Vou entrar na liga, mas o que sai lá bonito, para ver de quê? Você vê, vou gostar de tamanho que cadê bom? Que te disse um não falou ainda nenhum, que te disse um problema? Cucumba. Bem, vou explicar na minha cara, papia. Que duro kutubelo kutebe. Sumo sinti sabura tra de grade. O bim misti puituro bravo tra de grade, mas nakuma. Bukana consegui. Na punta como manda kumba guarda. E capa beri tama, nyutama keke karibo. Mas suma não conta baja como tempe caruras. Mon quinti keles. Suma de nhu, desculpa para expressão. Kana fala outro coisa, fala mon quinti. Buta mishina keke karibo. Bu mishina keke karibo. Kumba manda guardau. Tudo bem.
Busa de lá, gajofadia, o bai mari, que coisa de buleia, que coisa que gosta. Em caso se eu fazer parte de que meninos que vim bisopa, graxa sapato. Bukunsa, lá bukunsa passa escova. Escova na binha e na bai, escova na binha e na bai. Buta kasi que joko. Bona bai só, bona binha, bona escova, outro. Busa de lá, bu colegaram como na função pública, para fazer reforma na função pública. Cusa binta sobra lá, que cada bode, que de nós tudo, buta na lambo mas. Fala, abo, o olhar sou tama. Abo, que tem problema? Una tarde na poja, olha sou o bafa. Buta na bafa. Que lá que ajustou tudo que custa maja, o bafa. Gosto bem bem, mas o continua a passar. Escova, esse vendiu. Gosto é bom na que cau, agora que mais perigoso. Na governação de Banhu, clubes de futebol, que abutres, que jugudes garante, que imports. A voz imports. Porque na boa governação de importância que vou fazer, porque gente morreu. Ouvi direito, cada coisa ninguém. Gente morreu na boa governação. A boa como padrinho do cu. Gente morreu lá, não quer se me baquem. Baquem que mata, mas não se vê como na boa governação. Vou fazer tudo em 1001 saclata na boa governação. Vou também falar de nível. Vou cantar responder fulano para que baixa de nível. Se eu não como, abonei momento vai procurador. Que fulano agora onde é que está? E presidente do maior partido político. E alguém que ganha eleição que todo dinheiro manda. Boca justa. Boca justa, boca tem comparação nenhum. E nenhum. A boca é o volume de um outro som a dia por noite. Puies na boca cabeça de bo. Bu para cansa gente. Bu baila aqui de encomenda. Encomenda que? Para prender. Una prender na cuma. Ama pecador tão grato. Pecador tão grato, vina chora kuma. Educação que tem. A boi cristão. Se faz alguém. Bocata contar. O cara vem contar favor que faz. Coisa. Toro bravo. Prumo. Gosto nome prumo. Domingos prumo prera. O falou que vem contar prumo. Favor que faz. E barrado. Cristão de bata falece. Como se fazer alguém favor, vou contar, tá perder que Deus. Não está de acordo com você. Mas cristão de lhe bata falar como, ora que fazer alguém favor, e diz que isso está lembrando. Ele lembrando não. Porque perseguição que pega na sua vida. E demais. Cabra que foram de morrer. E foram de não. Que fazia, que filho de gente fazia com bira aquele assim. Para ver pedir curo. Então curo e assim. Porque trair na partido. Para tudo que fazia. Um cara me menciona porque domingo os papéis. Conta que ela fucintiu, abo. Conta que ela fucintiu. Vou pensar no que assim, tudo mas eu fucintiu com alguém. Mas que alguém não salgal. Dia que foram da cabeça só não bem que esse nome. Mas abo só ainda com não papel. Não se tudo mas que fucintiu. É fucintiu, tu mora com pega cabra assim, um porco. Uma araboca pega somna. Assim que é fucintiu, se na cara, se usa, tô com cama fronteira, vai outro lado. Que bem jura, tô com tiga Portugal. Mas papel vai lá de encomenda. É como não tem que pegar, porque o cu de bande que está destruindo tudo. O cu que está destruindo. Mas tá bom, Deus e Pai. Naquele bisau lá, me fala, é Dugu na vila, dia que vira. Me fala, tem outro gente que não olha calça branco, com rumbo atrás, de linha vermelha. A bona fazer parte daquele grupo. Bona fazer parte daquele grupo. Olha um papel lá, me funciona, que é um papel, está tarde, tá chegando. Cabaia manobra mas não fazia dias. Não tem onde arribar de bom. E tem alguém que não finge notificar. O finge notificar como para falar justiça na facilo. Não se vê tudo que aqui é objetivo de falar de flano, não notifica que fala agora. Não se vê, não tem onde ler, não cara também ainda nome. Não tem até que aqui processo que vou notificar nela. Não cara também ainda nome. Mas a hora que vem, não vem falar como, não vem conta. Não se vê tudo. E quem? Não cana chama nome. O fim de notificar para falar, depois notificar que fale outro. O Sigma Garanda está falando, se buscar alguém problema, o que consegue? Mexer esse filho. Se o suta menino, o Tayanga Sagaranda. Que lá com o se fazer? Não raparau. A bom contou com esperteza gato, não raparou direito. Bata fim de fazer como processo, zica processo. Não pensa como banana o que crui, cata terra. Não é de certo o que cozido. Ora que cozido. Não é bem pé, não é tesele. Então quando era terra. Você só atento, acabou de escrever que um papel. Você finge fazer um processo. Se não corre bem, está na Portugal. Está na Portugal. Mas não na montanha de Ingatona.
Mas não disse só claro. Buca tem na comparação com homem. Buca tem. É coisa de nível, quando eu falei que nível. Minha irmã, diz que se bota na comparação, bolão de um outro. Sinceramente, bolão de um outro. Não fala o S, bolão de um outro. Não coisa, seu coração, Gomes, bolão de um outro. É só o que não tem para falar. Não vai para que tocar o tribunal de conta. Gente que está fazendo conta, para conta. Tribunal de conta não se tudo que há esse papel. Porque Tribunal de Conta que tem que controlar tudo que toca com conta, tipo gere, de bem fazer como que dá auditoria de tudo e tanto empresas públicas e que para se houve fuga ao fisco, se tem cumprimento de tudo. Não contente que trabalha com tenta fazer, mas só que não caminho se parceiro como que está falado, como que está falado, dormir daí, não me se parceiro não cujo, vou abrir o holofote. Porque se não há para o orçamento de 2020, que acaba? Orçamento de como? Orçamento geral do Estado. Bom, caminho por Luciano ainda nada de que orçamento, dinheiro que é fazer, como é que é gastar? Bom, falando ainda nada. Ou é que a conta, você é gastar bem gastado ou não? Porque o que por dar em 100 euros, você. Vou falar é 100 euros. Eu tenho que pôr 10 meses. Se bem que cumprir. O está falando, bom, que outro que sobra, onde é que eu pôr? Tem ele. Que lá que papel é Tribunal de Conta para fiscalizar. Despesa que não faço para fiscalizar. Dinheiro que eu falo, nem que estrada. Eu falo, não tem orçamento de 100 milhões. Eu tenho que controlar se que 100 milhões realmente gastá-lo ou não. Porque não fala, não, o orçamento é estrada para 100 milhões. O bem acabou 75 milhões. Se uma mana que é outro fazer na função pública. O acabou ficar aqui. Não disse brincadeira. Vou fazer um curso geral. Porque não é que eu vou papel como vou abrir Tribunal de Contas sedes na leste, na sul, na norte. Tudo bem, e boa iniciativa, assim para poder controlar tudo total. Mas não me se punta, vou falar como vou ter um relatório de 2 empresas que estão no Ministério Público. Não me se punta, acerca agora de FUMPI. Que FUMPI? Vou fazer então uma auditoria de FUMPI. Um relatório sobre o que é que passa na FUMPI. Até hoje vou fazer. Não pensar quando vai para mais fraco, porque grandes brotas falam como tapar tu de baga como é fissão. Mas é verdade, gosto quando não fia na Guiné. Esse que tem que ser só de um lado, gente do Tribunal de Contas não tem onde riba de boss. Riba, não conta como tudo que não trabalha direito, não toca pano. Mas uma guingue só não dá, a não se rata para o não tem nenhum tipo de problema, o compromisso que tem, ninguém que está mais lá de ninguém. Lê, e tensão tic, não bem. Não tem nenhum problema, ninguém de note, não tem problema. Para bem licença, para bem papel. Não tem nenhum tipo de problema. Esse é um recado que nós disse ao Tribunal de Contas. Não tem onde riba de boss. Vou apresentar no relatório que vou fazer. Para saber o que é que eu fiz. Seu orçamento, o que é que passa lá, o que é que passa. Porque aquele é bom papel. Vou bem contar, né? Não me se ver. A dia não assisti, na Camba, a dia não assisti relatório do governo norte-americano acerca de direitos humanos na Guiné-Bissau. Não se vi tudo, embora quase se domingos mais, como promo que escrever. Porque tudo que quer fazer é também redes sociais, está falando, e tem meus filhos de Guiné, que estão no nome do país lá fora. É relatório, não pensa mais promo que escrever. Que eles é que tem no olho. É que tem esse gente na Guiné, na terreno, é que tem aquilo. A bom que botar visão de calúnia, intriga. É mais que filho de Guiné que faz isso. Mas também me pergunta, quem que é relatório próprio de tardio. Mas quem que assiste? Quem que assiste na 2020? Que eu vou cometer lá? Onde é que um deputado da nação pegado e dado latida e que vai levar dentro do Ministério do Interior? Vou falar para o ter conhecimento. Mas vou contar, só vou legalizar só milícias. Milícias, vou legalizar eles. Porque vou pegar um deputado. Buka vou levar o Ministério do Interior. Vou levar o Código Quimpária. Bichoca, Zé Bichoca. Vou entregar lá. Vou contar, não? Que lá que justa, boss. O que é que vou fazer mais de seguida? Vou pegar, vou dintir lá. Vou ativista. Vou levar o palácio, vou repreender lá. Vou soltar, toque lá aqui.
Bom, esta também não parte assim, Kamal, porque ela vai riba mais. Ela vai tomar cartão. Talvez aquela que não falta deles. Chicote na curva. Ela vai tomar cartão. Eles vêm aquela... Bom, e papel do filho. Era aprender na eles. Acabam soltando na palácio e capa tudo. Soltar na palácio, que eles soltaram de luxo. Soltaram na palácio e capa tudo. Que eles soltaram de luxo. Que é justa. E ativistas. Ativistas que vão raptar. Coseiro próprio como? Doca. Vão raptar. Vão marra. Vão rasta. Vão suta. Que elas é castala. É que escrever aquilo. Algo está falando não há papel com um parceiro. Qual tipo de parceiro? Mas vou achar como é tudo que não passa assim. Vou me se falar como hora que de investir esse dinheiro próprio no país. Primeiro, quando se que país como é que está funcionando. Se lei está cumprido lá. Se ordem tem naquele país. No momento um país que está na ordem está ingovernável. Ele vai me se bocar me verdade. Quem que vai pensar na apoio dinheiro susuli? Quem? A não ser quem que me se fazer lavagem de dinheiro. Tudo bem. Mas não é condição ninguém can apoio dinheiro ali. A não ser quem que me se lavar dinheiro. Quem que me se lavar dinheiro, tudo bem. E na baila normal. E não chega a emitir dinheiro lá. Porque quem trazer é lucro. Porque dinheiro sujo. E por arriscar e falar, não, não pode perder. Mas tudo quem que trazer dinheiro limpo, can emitir dinheiro no momento. Pode falar só, não fazer parceria. Não parceiros estrangeiros. Vou mostrar só como. Vou falar como. Ali não se não um acordo com a Alemanha ou com França, com Bélgica. Bota vai só que outro lado lá. Que ele vende arma lá, como a Turquia, que outro lado. Que lá só bota vai. A não ter hostia acordo só como não botar assim. Fora daquele nenhum tipo de acordo não vai botar assim. Acordo com o país europeu. Vou mostrar não só. Pelo menos. Mesmo as tudo prumo que fazes. Prumo, desse pé mais que fazia assim tudo. Boca podi, não conta mais, boca podi. Dito que tem, boca nega, mas boca podi. Boca podi. Direito humano e fundamental. Miste punta bossa, vos que quer respeitar direito humano. Mas você tem a coragem. Ora que você vai sentir com o parceiro, o que você fala? Botar pedir dinheiro no nome de quem? No nome do povo, é povo agora que você quer respeitar, nem você paga eles. É povo com nem comida, vou contar luta civil deles. Bora buscar agora aquele dinheiro para quem? Botar pedir dinheiro no nome de quem? Branco não dá bom dinheiro. Se branco pro olho como, dá pissuti, já bona matar eles com suti. Que oferecer de bom dinheiro, boa, já vou entregar dinheiro. Vou entregar. Que ela comanda, é que confia na voz. Botar mais olhar para maqui, buari. Que ela vou por isso a fala. E anto de voz, cacho que parece que está boa junto. Mas ela de branco sim. Branco requer o dinheiro, eu tenho que contar. Que é que eu faço aquilo? Eu tenho que contar. Vou pensar branco na tica, ele dá o dinheiro ainda. E assim, e aí só. Mas que causa está mal, mas que o mundo está mal. Não para enganar um outro bom. Não na camba. Para que eu toca que preço de castanha de caju que apoio. Mas, coco de caju. É branco, botava lá, que eu ouvi português, botava lá castanha de caju. E cá assim, castanha de caju. Não estava lá coco de caju. A sarca de campanha. Mundo. Na promo por aí. Desse pé por aí, desse pé balé. Quem que lembra no governo de engenheiro? No governo de engenheiro, Domingos Simões Pereira, promo. Coco de caju vendido, que 1.500 francos cefa. Não assistiu tudo, não olharam. Mas é bem na campanha, que é falando? Como é por 12.000. Não se vê como uma gila. Gila que aqui também é lucro, né? Se eu falar gosto como ali é caneta ali. Se eu falar na vender o tal preço, se eu falar não comprou o preço, de certeza que não corre lá. Mas eu que não falar como é que tudo que está lá para que ouro. É que tudo que é lá para que ouro. Aliás, que boi noja. Ano passado, quanto que vim de Bossel? Quanto que vim de Bossel, per? 250. E ano é fim engana boss como 360, mas não te gala. Mas me se punta boss. Quando é que um rato mancar, para ir preso de mancar? Algum dia na vida. Rato. O tá falando rato, conta preso de mancar, rato próprio. Mas me se punta no governo do engenheiro Domingos.
Nde gila castala. Ba. Ma é outro governo agora. É fica clube de gila. Isso é clube de gila. A boa acha como algum dia. É cara vai me ser lucro. Era uma pensão no agricultor. Gente que está lá. Algum dia. Primeiro, não sei cabeça ser lucro de seres. Para mais enriquecer. Agricultor, eu estava lá para ir no brilho. Eles que se viram. Eles que querem me ser lucro para ser cabeça. Eles vão pôr na cabeça. Não conta vocês, toco não cansa. Ele lucro que está conta aquela. Acaba pode ouvir que a jofonia que está fazendo. É fingi põe como a preço de cucur caju 360. Esse pangana dentro, se para ver que vou contar claramente como e não fica na 350. Se vou mister a osso, a mim feliciano um papel. Passando 2, 3 meses, não também fazer conta. Se vou cá dar razão. Porque a boca leva, imaginou como na Guiné, que não esqueci como, é para 5 francos. 5 francos, 10 francos, que está comendo já quase, com um homem, que está comendo. Boa chegou em decadinho nesse que troco, que leva 1 quilo para a peça. Logo que não deu 350, que não deu. E não fica que 10. 10 francos. Imagina que 10 francos, tu aqui tiga uns 5 mil quilos. Quanto é que tem ela? Boa de forma que não buscar ainda mais, para tu não ratir ainda mais. Mas não cala tudo. É como a não fala tudo gente que tem na coco. A voz que está de ouvir, se bota na família, agricultor, vou falar ele para bater junta, para bater redondas. Ora que tiga 10 quilos, é para binde. Ora que tiga 15 quilos, é para binde. Ora que tiga 20, é para binde. Porque se aquela lista que não perde. Para boa comer gente em dongo, se especialidade em dongo, andar de roupa. É queria comer saco de exportação. Que saco bruto que não consegue na Guiné. Lá que o cuco está puro. Para levar. É falar com uma tudo que não tem aqui saco, não tem por exportar. É vai ser negociata de não dar que gosta. Que te ensino? Como um saco madin em Guiné-Bissau. Mas pensa como é que preciso ter aqui outro lunho. Possível que aqui madin. Madin, Guiné-Bissau. E que está fabricado lá. É vai te ensino que saco. Como açúcar compra que saco. E porque o cuco cana exportado. Mas, esse agora é novidade para nós. Mas tudo que agora na Guiné tem na bata. Tem saco tem de exportação de agosto e bata. E tem essa bata de céu. É que falando na escola, se você tem na bata, eu vou por dentro. A bom filho coitado, bata no 7.500. Vou esquecer, é bom esquecer de as papel para a Alemanha, e fica mais na saco bruto, de coco do caju. Se você tem aqui saco, porque tem aqui quem quer fazer parceria aquela. Esse bicanto que ela tem na sua contrapartida. É gente indongo, que gente não fala bom, esse indongo, esses que percebem nada, bota nega. Esses indongo grande, esses que percebem nada, esses que recebem, e de qualquer custo, de qualquer maneira, para conseguir trazer proveito. Eles que assim estão só para proveito, para ter lucro. De resto, eles é que estão pensando na população. É como é muita pena, o que não papel não chama atenção. A bolsa que tem na família agricultores. Vou contar eles que aqui procedimento que ele funciona. É vai campanha em Ghana, gente. Esse que não conta bole. Não, 2.000. Esse nunca, esse nem conhecia ele há 1.500 anos. Nunca cucur cajucana tiga nem 600 francos. Vou pôr na cabeça. Não é 2.000 que é permite você. É? Que ela que tem. Ainda que vai ter um descarna, a gente fala não contente para subir de 1 quilo, não conseguir comprar 1 quilo de arroz. Mas eles é por vir de 1 quilo lá fora, e vem comprar feixes. Que caro bruto dela que gosta dela. Bocarra para ainda. Na filho de Guiné, outra raça carnel, também tem que amar, que tem essa cabeça. Sim, senhor, não, e Borgonha. E Borgonha que está passando na Guiné. Sinceramente. Não põe corpo isso, não vai pegar famílias, não transmite eles, não fala eles que assim, e que funciona assim, do silinho que queima a cabeça dos dias. É bora, vou ter culpa. A voz que eles que podem poder, a voz que podem poder, e gente que vai roubar, e gente que pode. Mas assuma na Guiné, e uso de força, mala de dinheiro, vontade popular que está respeitado. E que está respeitado. É não assiste tudo, é gadiofonia. Tudo é tempo não assiste, é gadiofonia. Maior recado que não fala, a voz que tem na família, agricultor, vou ter paciência, vou passar eles mensagem.
Pega se tá vindo 1 quilo, pega tá vindo redondos, entre 15, 20, 10, 25, assim, arredondas. Pega se tá vindo 1 quilo, porque desastre, era mais rouba ainda eles. Botem paciência. Dá camba um bocadinho para Pedro Lapso, que é uma boletim de voto, Sambu. Pedro Lapso, que é uma boletim de voto, Sambu. Vou fixar não, Miguel. Pedro Lapso, que é uma boletim de voto, Sambu. É brincadeira, tem uma questão de cabral. Não, sim, senhor. A meu único país do mundo com hoje um pecador está desafiando uma autoridade, um tribunal. E o único país do mundo a não assistir tudo que passa ali na contencioso eleitoral. A bobo também faz como tribunal, primeiros acordos não sai. E fala, bobo, a fazer apuramento de dados. Vou ficar corpo neto. Vou nega. Vou falar daqui que não fala aquela que nasceram. Vou nega, farp. E bem mais segundo, vou nega. Vou nega, como falaram para contar. Vou nega, vou tufli cabelo, vou desmanchar, vou correr. Mas me se punta, boss. A lei tem de como, aí tem hora que por respeitar a lei, tá falando como, lei tá da direito como, hora que fica ano depois da eleição, o tabaco é mais boletim de voto. Angos que godia nem parte de ouro hospitalei, mas quando eu falaram como, para fazer apuramento, lá de lei que tem, lá de eu desmanchar cabelo porque está acima da lei, o cara não cumpre, porque a boia que nuno de como de eleição, a pouco tem que determinar quem que ganha. Uma brincadeira tem uma Guiné, falta de pulsos, homens cabar, não terga ninguém, não descansa, homens cabar. A boa você ter coragem que tu também dar o dinheiro ali na Vero e te carregar corpo e vai estar falando, não, desse permitir protesto tarde. Que é bom insano, mais que 6 meses, na esperança não dule, para vir que põe pecador tem falou como, não, bom me te queixa tarde. Que a voz tudo, mano, que você estava lá, boca assim uma queixa tarde, mano. E tá para me te queixa, e tinha que me tirar antes. Botar o seguinte, tudo na esperança, um povo. Botar em fim como, na emitir tarde, mas na pedir Deus, ao se dia garante para nós, que boletim que vou queimar, nós é um torria, para Deus duda, para assim que vou correr batalhar, porque aquilo é vontade do povo que vou na queimar lá, porque que boletim, se repetir contado, desse pega ganha, mas é que vou na quenta coração de coisa, quenta coração de povo. Assim que não vou na yarde, que tem como no outro mundo, li próprio que vou na kunsa. Li que vou coração na kunsa yarde, li. Para vou chegar outro mundo. Nem tipo de nada, li que vou na kunsa pagar, li. Porque aquilo, povo, boy, ora que é para que voto, sim. Que vou na mostra. Coração de povo na terra, na yarde. Porque aquilo é ser vontade que vou na queima lá. E ser vontade de seres que vou na queima. E muita pena. Para ver dinheirinho, migalha. O inangana gente como uma queima boletim de voto. A gente vai engana borboleta que na boa boa. A que que pensa bona ngana? A boa tem como tudo gente não quer catoja. Bangana borboleta que na boa. Bangana borboleta que na boa. Bo fingi ba queima que para de voto lá de como de boletim. A boa coisa queima ba de boletim diz na. Dia 31 que vou queima. Quando eu luz vai. Apo bangana borboleta vou para ngana gente pa. Fogo coisa de né? E tá ficando outra hora. O tá vindo acabar de me se sair na própria de cabeça. Mas para eu jurar a gente bata controla. Para nunca a gente palavrão. O ngana gente como o vina papel de lei. É para Pedro Lapso, por favor, boletim. Como papel de lei? A boca tá o cara respeita a lei. O nem papel de lei de quem? Que tipo de lei? O que tem moral de papel de lei? Moral de papel de lei bucatane. Buque mal. Mas o coração do povo yardi, mas não quer mais voto. Assim que de bona tá yardi, a voz tudo que tá marinheiro. A voz tudo que tá marinheiro. É como andar a passinho conta voz como. E tá na bom mensinho. Sim. É como andar a sina pisa voz, não parte de dar razão, para pisa voz uma limão.
E conta como é kunse, bo vício, bo mensinho. Chama bo de nome tudo. A bo grupos tudo. A bo Paulo Sanha. Então outro que tá falando que vai ganhar uma queixa como pampara chama esse nome. Osiris, a mim falou já no tamão. Osiris a bo quando fala, a bo tudo que dofo. Osiris não sou quando fala juiz. A bo tudo vamos matar. Tudo que dentro do Supremo Tribunal a bo fica dofos. Menos se calhar alguém que sempre mantém essa posição. Talvez só alguém lá que ser o grande homem, Rui. De resto, a voz tudo em maioria é gadjofos lá. Gadjofos, a voz que faz aqui descarga. O que falou para cá chamar o nome? Para mim que chamar o nome. Não havia caro comandante. Bem Portugal, mas vai português. Bem ouvi me te queixa. A mim da graça de não ter aqui mesmo documento. Bem ouvi me te queixa. Não chamava o nome, não volta, tá mal. Dia que para na caminho, suma que tempo com consuba. Não defendeu-lhe, não acabou-lhe. Registro tem. Mas agora para cá chamar o nome. Vou fazer gadjofaria, vou pôr o povo não sofrer. Vou ter bom dinheiro, vou fim de mês. Vou ter que falar para cá chamar o nome. Cá chamar o nome, mas se entrar na casa, eu vi que não lembrar. Vou nem falar para cá chamar o nome aqui. A boca para Pedro, vou te mandar recado. Vou por te mandar recado, mas vou vestir. A mim, para mim, chama fua. Para mim, catarasa, vou mandar 1.000.000 recados. Banga na borboleta, Pedro, lapso, boletim, sambo. Que vou queimar ontem? E resto, vou. E resto que não queima. Ninguém quer tudo ler. Porque de tudo ninguém quer ter. É gente que vai estar perdendo tempo para o governo. E gente não se calhar que mais vos está pensa. Tu torna mais está direito que vos. Agora vou enganar a gente como é que é. Vai queimar boletim de voto. É para não coisa de guiné alvez de brincadeira, homem. Não é queimar boletim de voto. O peso como não fica lá. O peso não fica lá. Porque tem a condição para fazer nem coisa. A você vai outra gente. A boca tem a condição nem para organizar eleição de pato ou galinha. Ni eleição de pato ou galinha. Se a boa outra gente. Buna fala para o encaminhar e encapudi. Busai. Botar letra que vai não. Para ver minha filho. É sequestrar minha filho. É na minha senha filho. Hora de tomar pasta de dinheiro. Boca te lembra. Para o povo sofrer. Boca te lembra aquela. Ah, mas hora de vir mandar a boca. De vir falar não. Nunca se vê que. Não tama. Gente tama. Não. É para ver mal em nós. Não. É para fazer nunca e justo a boa reto. A voz. Bona paga la toc. Na que é povo bona castiga. Bona paga la. A minha oficial não tem livre. Cata na rabo preso. Mas boss. Bota bona jarga le suma rato na coba ro bobi. Bota bona o cosa vai gine. Bobinde. A não tá vai gine não entra não sai. A bota dinle boenda. Bota dinle boenda. Bom. O misu kamisi na camba para outro lado. Que lado de gente que tá canta. Parade, brincadeira de Juna John de Cabra. Não é dia de gente na chora. Ou com senza nada. Acabou sai. Não é dia de gente na chora. Como sufo gate, sufo. E kuzana. Kulu de quebo. E kuzana. Sufo gate. Bona sai que quê? Bona sai que bom filhos. Bo sai que bom filhos bo comadres bo de rentes bo parentes interesse pouco. Bo sai que bo miste. Contra que gente bili na rede social bim pedi boss. Di fala bo tem paciência. Bo tubi para povo. Acabou de ir para dinheiro. Aonde você quer falar a minha barriga que está levando? Aguentares. Como subvenção. Subvenção de quê? Subvenção de quê? Que botou cotiza? Vou ver outra subvenção isso aí que. Botou cotiza. Boca é artista que vão falar europeu. Que lá na cada bilhete. Está tendo esse desconto tá saindo lá, que tá saindo. Se bilhete 5.000 francos. Ninguém pelo menos 200 francos. E tá saindo, está guardado. Por que situação tem? Eu estava buscando deles. Agora o que eu vou fazer? Botar acabou o espetáculo, bora lá dinheiro, vai assim da cadu. Agora vai falar com subvenção. A gente não preocupa com professores. A gente não preocupa com o enfermeiro no hospital para salvar o menino. Agora a gente não preocupa com você. Vou botar tocar lata lá, vou lá na barraca, vou tocar lata, vou dormir, que parte vou ser frango, vou levar fera lá, enfelo lá, já falo. Vou fazer, vou levar pito, e normal lá. Cara, que tá com o que é misto? Agora vou nem falar como é que é. Acabou de você, vocês são cada entende. Bora falar você parado um ano. Não. O que nós fazemos? Não vou separar. Diga, mano. Então, esse que está tendo na palácio. É de um dado que está tendo na palácio. Que é de borla. Se não está cobra.
E di undare che te na palazzo. Boy abre uju de. E te ngene na ngana bolla. E te ba etta matras. Ala no conta bo intene na fonte. E te ngene che te fike na ngana boss. E te bin fike da conferenza de imprensa ko boss. E ka ba tras e ba etta magela mela. Ah, e cara. E abre zoli. Aguentares. Le si usermi. Nem que ouvir cabanan. Para ficar atividade para que a gente rumar não cau. Lá para cada quem duria. Acaba que está dentro. Dito cheios de capital. Carretas tem manga dele. Obras na Guiné manga dele. Obras tem. A mim não falou. Não quero chamar só o nome para que bem fazer. Pucurucho de Caça-Cobra. Grande tocador que todo mundo conhece. E foi minha patrona na Paris. Pucurucho de Caça-Cobra. Jonito, tocador grande. Jonito. E tá trabalhando. É baba de Caça-Cobra botou de tudo. Ora tudo tá cantando. Baba de Caça-Cobra. Um conselho em amigo e tá trabalhando. Baba. E se calhar essa já nasceu reforma. Só uma Pucurucho. Ah, a voz é que bom é que. Guerra Roberto está na boa da mão. Bolanda cusi babos tudo. Outros que pintor, outros que bobin só boriba. Se visto cadê? Não na cotiza, não manda bom documento. Boriba bo para nem chora le cadê nem misquinha cadê. Le cada que labra. Que la cota quebra. Acaba conta claro. Bo baila para barriga, bo pensar na povo. Go bonem falar como se você sair de plataforma. Povo na companhia, mas que povo? Bodo ir na povo. Quando agora estamos morrendo dinheiro subir, bodo ir na povo. Boca mais ou menos na bota. A mim. Aí fica denuncia canhota. Na minha contora que não vejo na bota sorte. Não tem nem focação peça, não vejo na bota sorte. Bom lembra quando eu falei isso como pego comer dinheiro garante. Porque não vem cá. Bom lembra? Papel longa papel. Agora, aguentar isso. Papel, fala bom, é dinheiro que é da bolsa. Bonica de calde. Porque dia que acaba chora cada tele. A alguma vez para vir como que? Chora não como. Subvenção. Não sai na rua. A nossa raça porco. Se não largado, não dá na quintal de mandioca lá. Não me mata outro. Mata outro que tem ali. Professor está fazendo essa igreja, coitado, que está ensinando meninos. Mas é que está para de violência. E aguentar isso, o ter com tango, se vir só que o bebê água passa. Uma vez alguém falar como enquanto o coração de artistas cafeteria, políticos que não entendem outro. Bravo! Sim. Mas também enquanto o coração de coitado de povo cafeteria. É dinheiro que te levou na campanha, nem terreno, bocara coisa, bora também na barra, toco boca barra. Nem terreno, bocara ter, nem parede, bocara ter, sua mano, bocara ter na boa maioria. Nem parede, porque dinheiro sujo. Sim. E dinheiro que te tomar o calor do povo. Que lá que te levou? Então aquela nem parede. Boca mano, botar gastar dinheiro. Botar gastar, boca ter nem de conta. Nem parede, bocara ter, porque dinheiro sujo. Sim. Gosta assim não vai. Boa papel malgão, não papel malgos. Nem nada que tem entrega, o cara tem ali. Bom papel malgão, não papel. Bom papel direito, não papel direito. Coração, vou falar como enquanto. Vou resolver o problema. Político que não tem outro. Enquanto o coração quente. É verdade. Mas a Boston, temente bora também dinheiro sujo. É de bolsa. Nem parede. Mas é que é de bolsa. Na clandoco com madres que não acaba tudo. Nem parede, o cara tem. Daí como andava nós. Gente também se chora. Ora que o povo precisa de povo, vou gastar para o povo. Vou me sentar no povo, suma que. Só vou precisar, só venha nosso. Vou sorrendo nada. Ora que o povo pede voz. Acabou cantar, porque botar nessa gente, botar influência, sim, é verdade. Mas que hora vou desmanchar cabelo, vou na pesação de dinheiro. Outros próprios que não choram. Que tem Murjomaf? Tem abacaro, Murrumia tem. Teta seco. Mama, vaca para dar leite. A vaca já não dá leite. Agora é aguentar. A vaca deixou de dar leite. Já deixou de dar leite. A teta está seca. Vou trabalho, careta tem para pincha, picareta. Trabalha na obra. Não está trabalhando tudo. Cadê nem brincadeira? Está andando com nós, não goza com outro que vai estar brincando, trabalhando mais. Não tem esse. Outra semana não vim para você. Cadê nem nada?
Feliciano morreu, outro Feliciano bem. Nem problema com a tele. Feliciano morreu, outro Feliciano bem. O cara veio roubar tempo. Para não fazer. Não deixa você pensar como. Mensagem de semana passa. Mensagem de semana passa. Não opera mais. Não eu vejo que não desenvolve mais dias. Se não vem mais só, não vem mais. Ah, não tem problema. Boca cansa, não cana cansa. Se boca cansa, não cana cansa. A não lhe que lá que nós está perto. Boca cansa, não cana cansa. Outra semana não vem mais cheio para você. Se futeiro que comer Deus. Mas não é que vou me dizer só assim, não está bem. Bom, que de costume, pensa, não tinha mais fim de semana. Mas antes daquilo, não temos grandes combatentes ao longo da semana, que faziam, outros que faziam, caso de gente, não mana, Dona Lisete Pimentel, que faziam no dia 31, Dona Mandal, felicitação, para dar a repetir sempre, porque não empresarial não mame, não conselheira, Marivaz também, Marivaz, Zinha de Tony Vaz de Santa Luzia também, e faziam aos, Herculano Tudá também, de Lopes Baletato, faziam aos, embora, e quintas que não tenho plena certeza, mas nem canteles parabéns, a meninessa sabe que é um programa que está divertindo tio, de noite, não está lá também, para uma contribuição, se foi preciso. Não tem Domingo João Braia, que grande combatente, não tem Rainha Balé, também, que faz ano, que grande senhora, grande combatente, empresa de noite, meninessa sabe na canteles, não tem Luiz de Mila Gomes Balé, também que faz ano aos, empresa meninessa sabe, não quero esquecer dela. Não tem Astu Cande, que faz ano, não tem Cima, que faz ano há dias, segunda-feira passada. Não tem Cima Dias, também que faz ano, dia 1. Não tem Sana Mano Cante, parece Sana que Sene, Cante, grande combatente, dispensa a apresentação, porque quem é conselho, quem não fez redes sociais. E grande combatente, a minha senhora está fazendo dedicatórias para coisas, para Deus guardá-los, porque não precisa de sociedade, precisa deles. Não tem menino bonito de partido, nanino de alocar de DSP, discípulo de DSP, nanino de alocar, faciana os, nanino de DSP de nanino, para Deus guardar no bom, porque bom, grifes, que maneira para ensinar, pega garpo com faca. Nanino Dialoca de DSP de Nanino Dialoca. Feliz aniversário. Cada vez que se sempre como cada vez que não para pensar em pito e eba ou barriga, não está passando de Dona Fernanda, que está na Guiné, ou Piquimbai, ou não vai ter Libânia Costa, Mingueri al comandante Tunino. E também que não esquecer, quem que me se yago gelado, que vai pedir Indira Cabral, Nhamanas de mim. Se ele na Portugal, Lisboa, vai ter cor de Milena Barreto, ou vai pegar tango. É o seguinte que pode bulir com ele, suma me sem. A mim Deus poder que me, mas me influenciar no pinto canhota, me poder com fogão. Minha gente, antes de sair, não vim para ter música de costume, para não poder fazer mais, que a banda fazer dedicatória, para nós gente que está ouvindo sempre, que não tem sempre compromisso, tá nele sempre com música, não há bem por aí. Para não poder antes de nós sair. Na minha maneira de ser. E a gente, Alain Seide Dias, Noemia Silva, Ludmila Kassama, Salinha Diallo, Sadio Kote, Maria Nazaré Nyamame, um bom vacância, Zé Henrique Diai, Sadio Kote, Jo Barreto, Nenê Caio, Já és primavera. A sua. É de todos. minha mantenha para vós tudo. Valentina Cristina, Fode Fati, Fatu Jabi, Filomena Barros, Úrsula Correia, Palmira Monteiro, Feliciana Cabral. Ai, Elsa Mané, Carla Cimeiro Lopes Moura, Márcia da Cruz, minha pecador, Bom Ferro de Bapoc, Dono de Charme, Sábado Pina, Beatriz Nogueira, João Correia, Elisa Silva, Fatu Jabi, Arranjabi, Pajuda Gomes, minha fiança, Luciano Brígida, Pereira Barreto,
DJ Romofil, Paris, Armando Diaz, Ndiraka. Meninessa sabe, Dona Stella de Norte. Ruando Manuel Biague, Gaza. Maria Eugênia Brera. Matu Nunes, Toya de Bretaña. Nura. Maria Ndao. Mário João Piloto, minha fiança. Boador Grande, de altura. Nela Nascimento. Esther Batista Ramalho. Eide Freira. Nancy Aminata Boucher. Marcelino Prera. Marcélia da Silva Nene Galdemane. Érica Costa Barros. Irene Gomes. Érica Mendes. Muna Sucurita Janota de minha esperança, minha mantenha, babô. Cérebro, Ndai. Celestina Lopes, João José Fernandes, minha tio. Virgínia Gustavo Barbosa, sem esquecer minha irmã, minha Anitta, minha fiança. Nadi Monteiro, Mila Cardoso, Sandra Duarte Sani, Antonietta Co, Boca de Guayaba, Italia. Maura Camara. Adama Nelo Casama, Carlos Rodrigues Dias, Pauleta Mendes, Zanda Fernandes Carrif, Celestina Lopes, Generosa Nyamame, Sajita Gomes Ramo Aldonza, Charlete Cabral, Francisca Costa de Sá. Ai, Mistelanta, é parte que está matando. Fatu Fofana, Sanira Cabral. Dio Miranda, na. Julia Armando. No pude vos. Janete Dias, minha sobrinha. Khadija Retinha. Felisberta da Silva, Célia Jassi. Mariama Camara. Sabarupina. Mayra Gomes Balé. Aldonza. Nani. Betty Jandi. Mame Balé. Ana Andrade. Mel Montero. Joaquina de Almeida. Minger Pilon. Aurora Silva. Nyanita Nini. Força. Deus e Pai. Bom, entre nós aí. Eu mantenho a com tubel. Satélite de povo.
Elvira, é bicho de merda, Luxemburgo, Neuza, menina pequeña atrás, la menina tenha dono, como é cana liga, quando leva puxa na esquema. Esquema, leva puxas na esquema. Esquema, leva puxas na esquema. ai, na trivira, ai, Esquema, leva puxas na esquema. 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 Leva puxa nas queimão, tem que ter camisa de boca. Depois de começar, eu tava porra, vou limpar a boca. mas e Tavares? Mete dedo. Tem que ter camisa de boca. Depois de começar, eu tava porra, vou limpar a boca. Macho de caça, na siga passo na minha reno. Baio se fêmea na fase pior. Minha fêmea bem queixando, ela dá na nome na rua. Minha fêmea bem queixando, como se não me toca a bandeira. Chega para respeitar, chega para proteger. Macho de caça, nada na nome na rua. Macho de caça, nada na nome na rua. Se cores tinha calcinha, lá na bumburia. Não wede, não trucia. Não wede, não trucia. Na bumburia, não trucia. Não wede, não trucia. É não trucia, macho de caça. Não trucia. Bom pasto para voz duro, Nenê caiu, a voz duro, Ju menina, Cabo Verde, Cabo Verde, Cabo Verde, Odete Silva, Kendra Pimentel, Mulher de Ferro, Nara Canojão, Noêmia, Pedro Encada, Benencada, Yadintes, Felipe Silva, Yadintes, Irlanda, Tira Zulaika, passo na zona, se cores de minha calcinha, ela não Kendra, Demboli, Aracanoyão, enquanto vivo, Regina Batista, Quinta, Tempa Camai, Denha Tílio, só na esquema, na esquema, na fazição, na esquema, vai sentado, na esquema, Cérebro, daí, na esquema, vai para direita, vive aqui para bom, Olívio Barreto, comandante em chefe. na esquema, Olívio Barreto, comandante em chefe, Joel Antônio da Mata, é seguinte que não capode, é seguintes, que está riba de nós, é seguinte que não capode. Até a vitória final. Joel Antônio da Mata, o comandante em chefe Olívio Barreto. Esse não, gente. Na disse o último recado para a gajofadia de no feitor. Nós sabemos tudo que acabou na montanha para 2 gente na Guiné. Mas acabou mais, né? Garantes próprio contou como tudo que é que nasceram. E acabou para estar. O único que acontece é que nasceram, que até me peitiga. E sou morto. Ameaça que eu faço. Recado que disse, Andro vai bias. A boca do agenda, como tieta fecher, o que metade, como homem se pode dividir. Que foi. No abitur recado que disse, como para cumprir,
Dr. Gervásio Curpo Toki Tamoco, Hernani Caf Costa. Buda se como é que tudo filho que está tocado. Que é barabo. Vou contar. E que tudo filho que está tocado. Se boto que Gervásio, boto que Hernani Caf Costa, lá bona se como é que tem de malgos. Boto que eles. Agora essa instrução que diz, Andro Barcanavio. Toca eles. Que elas não na perna, não tem onde riba de boss. Gervásio não anda na Bissau, como assim alternado direito. Hernani Caf Costa não anda na Bissau. Nuna acabou, nem acabou preocupar. Nuna de caída de Nuna. Ele que eu faria, nós que temos que pôr ponto final nessa. Esse se quer ninguém mais que ninguém. Quem quer mister não quer negar. Tudo que quer mister não quer negar. Tudo que quer mister não quer negar. Esse último recado que nós dissemos para vós. Nós estamos numa semana que nós estamos falando de paz. E acabou nem ameaça nem nada. Mas está chegando a hora também. Que vou tentar soltar com uma pomosa como uma homem que só de lado. Acaba homem próprio, garante só conta como homem, eu reconheço que calça. E capa xixi. E para fora. Então nem chega aqui hora, cada quem não despese calça, para não buscar borgonha de um outro. Se fuder com comer isso, outro semana não está junto. Quem que papel para você ir costume? E Feliciano Pinto, filho de Lúcia com Luiz Neto, Clara Forte, que las tem bisneto com Manto Fernandes. Na diz de vós tudo bom Páscoa e bom jantar. E outra semana. Tchau. Obrigado. Para vós tudo.